Então, boa tarde a todos, meus amados irmãos. Bem-vindos a mais um devocional e gostaria de propor aos amados irmãos para nós orarmos por um assunto que é também sempre importante em qualquer altura, mas agora em especial, as famílias. Queríamos propor para a leitura bíblica Eclesiastes capítulo 8, até por causa de nos enquadrarmos com aquilo que vamos falar a seguir. E relativamente ao texto que vamos ler, queria trazer como meditação, que também está nesse capítulo, como é evidente, queria trazer como tema de meditação o tempo e o modo de fazer as coisas. Então, vamos à leitura que está em Eclesiastes 8, versos 5 e 6, ainda que vou procurar reportar-me um pouco ao contexto imediato do verso 1 ao 4. Então, diz assim o verso 5 e 6, que é a leitura que faremos. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque para todo o propósito que há, tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Ora bem, tendo por referência esta temática, o tempo e o modo de fazer as coisas, primeiro era importante nós enquadrarmos esta leitura no capítulo. Bom, estas palavras são dirigidas dentro de um determinado contexto cultural em que os governantes do Oriente tinham um poder absoluto sobre os seus servos e com frequência usavam esse poder de forma indevida até para alimentar os seus caprichos. Alguns líderes, como ditadores, eram pessoas benevolentes, mas quase todos eram déspotas, que não permitiam que alguma coisa impedisse de satisfazer os seus desejos. Ora, muito bem, Salomão, que está em evidência, descreve aqui um oficial da sua corte real, um homem que deveria cumprir as suas ordens e que o texto mostra que Salomão o tinha como um oficial sábio. E, portanto, isso é descrito do verso 1 até o 4, se bem que o verso 5 e 6 traduzem na prática a sabedoria desse mesmo oficial. E há palavras que sobressaem, desde logo, a palavra desobediência, a palavra deserção, a palavra resistência e a palavra discernimento. E é esta palavra que eu gostaria de me agarrar com os irmãos, porque é uma palavra que nos remete para a sabedoria. E é disto que Salomão fala, louvando e elogiando aquele que era o seu oficial no exercício das suas tarefas. Portanto, no fundo, o que Salomão vem nos dizer é que o servo que é sábio sabe considerar o tempo e o modo de fazer as coisas. Ou seja, qual é o tempo certo e qual é o modo certo de fazer as coisas. E é preciso, para sabermos qual é o tempo certo e o modo, é preciso nós termos discernimento. Para nós sabermos qual é o tempo certo ou não, ou qual é o tempo que não é certo para fazer as coisas. E o modo também de as fazer. E, portanto, quando nós falamos dos versos 1 a 4, é porque muitas vezes, e é o que é dito no verso, por exemplo, 3, a pessoa que é impulsiva reage de uma maneira exacerbada e que na sua raiva deixa a sala apressadamente. Veja o que diz o verso 3. Não te apresses a sair da presença dele, do rei. É disso que estamos a falar. Provavelmente iria piorar o problema. E por vezes a precipitação, por causa da maneira impulsiva e da raiva, ou a falta de paciência que domina as pessoas, faz com que elas sejam extemporâneas. Irmãos, e isto é importante nesta altura também, ao longo da vida, mas nesta altura também ponderarmos sobre isto. E voltamos a dizer que o foco do discernimento nos leva a ter uma atitude sábia, de sabermos qual é o momento certo e a maneira certa de fazer, ou seja, o tempo e o modo. E a sabedoria nos ajuda a entender as pessoas, porque o discernimento também é perceber isto,
nos ajuda a entender as situações, nos ajuda a descobrir qual é a coisa certa a fazer no momento certo. Por isso é que diz o verso 5, o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Ou seja, é alguém que apalpou bem as coisas para chegar à conclusão. E vamos dar aqui alguns exemplos bíblicos para nós enquadrarmos isto melhor, está bem? Nas palavras de Salomão. Por exemplo, José não foi impulsivo quando os seus irmãos apareceram junto dele no Egito e tendo percebido que eram seus irmãos, ele não revelou de imediato a sua identidade. E porquê? Porque José queria, no tempo certo e da maneira correta, revelar. Ele precisava certificar-se, veja só, precisava certificar-se que o coração dos seus irmãos já não era o mesmo de quando o venderam e também eles agora tinham uma outra atitude para com Deus e até para com o seu pai que não tiveram lá atrás. Portanto, ele precisou encontrar o momento certo, o tempo e o modo de fazer as coisas com aquelas peripécias que nós vimos que ele procurou utilizar para, no fundo, revelar-se aos seus irmãos. Outro caso, podemos trazer aos amados irmãos, é o caso de Neemias. Neemias sentia no seu coração, da parte de Deus, reconstruir os muros de Jerusalém. Mas ele não estava certo, porque ele se apresentava ao rei, ele não estava certo de que o rei aceitaria ou dispensaria para essa função. Vemos isso no capítulo 1 e 2 de Neemias, peço desculpa. E, portanto, ele esteve à espera, em oração, esteve a observar, e quando um dia o rei lhe faz aquela pergunta, ele encontrou o tempo certo, a pergunta da tristeza dele, e ele encontrou o tempo certo e a maneira certa para ter a oportunidade de traduzir aquilo que Deus tinha posto no seu coração. Um terceiro exemplo, que é para terminar. Nós vemos um prisioneiro de guerra que foi Daniel. E nós lemos da palavra de Deus que Daniel, quando foi para a corte da Babilônia, ele recusou alimentos impuros que eram colocados diante dele, mas não fez nenhuma cena, ou seja, não fez nenhum escândalo, não entrou em conflito, mas cá está, no tempo certo e do modo certo, o que é que ele fez? Usou a gentileza, foi isso que ele fez, foi o modo certo, usou a sabedoria, sugerindo aos que o guardavam, ou que tinham autoridade sobre ele e os seus colegas, que permitissem os judeus experimentarem uma outra dieta. Veja, o tempo certo, que era na altura de trazer as refeições, mas o modo certo de abordar a questão. Não ficou a dizer, não, nós não vamos adorar os ídolos, não vamos comer aquilo que pertence a eles. Não houve esta atitude brusca, mas houve, de facto, muita sabedoria. Isto para enquadrarmos com o texto que nós lemos. E eu terminava dizendo, meus amados irmãos, nossas opções são desobedecer, também é uma opção, fugir, resistir às ordens e até mesmo lutar contra elas. Porém, antes de nós agirmos ou fazermos o que quer que seja, devemos exercitar a sabedoria, a procurar discernir o tempo e o modo mais apropriado de nós fazermos as coisas. Por isso Salomão distinguiu o seu servente e assim também nós possamos ser distinguidos da plateia humana, mas sobretudo Deus possa encontrar em nós aquele coração para executar a sua vontade. Deus abençoe a todos.